Shalom, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo ele venha te encher, que o Espírito Santo venha te encher e que nessa manhã, ao te encher de graça, de luz, de sabedoria, ele possa usar a sua boca, os seus lábios, para poder falar com as pessoas, falar com os seus amigos. Assim como o Espírito Santo te dá orientação, ele possa te usar para que você também seja um orientador e que as palavras que saem da sua boca sejam guiadas pelo Espírito Santo. Olha, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos lutas, tribulações, todos nós. Mas a diferença é que aqueles que são humildes, ou seja, que deixa o Espírito Santo orientar, que deixa o Espírito Santo guiar, essas pessoas Deus abençoa. Ou seja, quando você é uma pessoa humilde, e você deixa o Espírito Santo te orientar. Por quê? Se você não é uma pessoa humilde, você não segue orientações, nem do próprio Deus. O Espírito Santo vai falar no teu coração e mesmo assim você não vai seguir a orientação que precisa seguir. Então, aqueles que são humildes, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo direciona. E o diabo, ele não gosta de pessoas humildes. O diabo não gosta de pessoas humildes porque as pessoas humildes são guiadas pelo Espírito Santo. E quando eu digo humilde, eu não estou me referindo a pessoa não ter condições financeiras, porque existem pessoas que são pobres financeiramente, mas que são arrogantes. E existem pessoas que são ricas e que são humildes. Nós estamos falando da humildade do coração. E o diabo, ele não gosta das pessoas humildes, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Agora, os arrogantes, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então, o diabo, ele gosta dessas pessoas, dos soberbos, dos arrogantes, daqueles que se acham o bambambam, é ou não é? Daqueles que fazem e que acontecem, daqueles que têm uma convicção pronta na sua mente. Então o diabo gosta dessas pessoas, daqueles que não curvam o seu pescoço por nada, porque Deus resiste a eles, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Deus dá a sua graça. Os humildes são como crianças, exatamente, são como crianças. É isso que o Senhor Jesus disse, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Olha só o que Jesus disse. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, olha só, eu estou dizendo que se você não se converter e não vos tornar como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por que se tornar como criança? Porque as crianças, elas são humildes. As crianças, elas
Jesus está dizendo que a pessoa tinha que se tornar uma criança, não é se tornar criança na sua atitude, mas na sua humildade. Se tornar humilde como uma criança. Por quê? A criança não recebe instrução? A criança recebe instrução, a criança recebe orientação, a criança recebe disciplina, e mesmo assim ela não se volta contra os seus pais. O pai pode disciplinar a criança e mesmo assim ela continua amando ao pai. Mas vai disciplinar alguém que não tem o Espírito Santo? Você já parou para pensar? Olha, que difícil. Eu estou dizendo, eu como pastor, às vezes a gente vai dar uma orientação e às vezes a gente vai dar uma disciplina, porque você ama um filho na fé, você arruma uma baita confusão. Por quê? A pessoa não é humilde. Ela sai da igreja, ela te xinga, ela te coloca nas rodas das fofocas, ela sai falando que o sacerdote não é de Deus. Olha o perigo que essa pessoa sofre. Falando que o sacerdote não é de Deus porque o sacerdote a disciplinou por amor. Porque o sacerdote queria que as coisas fossem feitas do jeito certo. Então, se você não se converter, Jesus está dizendo, e não se tornar como uma criança, ou seja, humilde, olha só o versículo 4. Porque aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, a humildade de uma criança em ser orientada, em ser disciplinada, ela aceita isso. A criança, ela não sabe seguir sozinha, ela precisa de alguém para guiá-los. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que deixar o Espírito Santo guiar vocês, ser humilde para ser guiado, orientado, disciplinado pelo Espírito Santo. Porque se você é simples, ou seja, se você é simples como uma criança, humilde como uma criança, como esse texto diz, Deus ele te ama. Deus ele te ama. Mas aos orgulhosos, aos soberbos, aqueles que têm o seu pensamento, aquele que não se curva, Deus resiste. Pois a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Eu me lembro do profeta Balaão. Balaão, ele era um profeta de Deus. Balaão era um profeta de Deus. Balaão não era um profeta mau. Ele era de Deus. Mas ele recebeu uma proposta que não estava de acordo com a vontade de Deus. E Deus falou com ele. E Balaão não ouviu, porque ele não foi humilde para ouvir a voz de Deus. Deus teve que usar uma jumenta para falar com ele. E ele não, mesmo ouvindo a jumenta falar, ele não se curvou. Ele não foi humilde para receber a orientação de Deus. E isso lhe custou a própria vida. Por quê? Não que Deus o matou, mas a partir do momento em que ele desobedeceu à voz de Deus, ele resistiu à voz de Deus, Deus o resistiu. E ele depois foi morto pelos soldados. Uma espada o transpassou. Então, veja que a humildade te leva à vitória. A soberba te leva à ruína. Então, fazendo como criança que recebe a orientação de Deus, fazendo como uma criança que é humilde para poder herdar o reino de Deus, nós vamos hoje, sexta-feira,
se prostrar diante de Deus. Hoje, sexta-feira, é a última sexta-feira do ano, nós vamos participar de um culto que não tem em igreja nenhuma. Não existe esse culto em igreja nenhuma. O Espírito Santo me deu a direção para esse culto, que é o culto do perdão. Hoje nós vamos realizar o culto do perdão. Seja sincero, quando é que você participou de um culto desse? Nós vamos diante do altar de Deus como crianças. Olha só, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então hoje nós vamos se humilhar como uma criança diante do altar de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós vamos confessar hoje no altar de Deus os nossos pecados. Olha o que Davi falou no Salmo 32. Ele disse assim: enquanto eu me recusei a confessar os meus pecados, os meus ossos foram esmagados, eu perdi o vigor, o meu corpo ficou enfermo, doente. Então nós não vamos nos recusar, nós vamos hoje estar diante do altar de Deus como criança, se arrependendo, pedindo desculpas ao Pai. Desculpa, Pai. Não é isso que uma criança faz? Desculpa, Pai, pelo meu erro. O Senhor me ensinou, mas eu não obedeci. Então esse é um culto muito importante. O Espírito Santo me deu a direção para a gente fazer esse culto. Não tem igreja nenhuma. E terá hoje, aqui na Família de Deus. Hoje, inclusive, nessa madrugada, eu passei uma batalha espiritual. E eu tenho certeza que a batalha espiritual foi por causa desse culto. Eu tive uma madrugada de batalha espiritual com o próprio Satanás, com o próprio demônio, tentando me aborrecer, tentando tirar a minha paz, para que a gente não faça esse culto. Tudo que o diabo quer é que você não vá a esse culto, que você arrume outros afazeres. Ele vai tentar te impedir de todos os jeitos, porque ele sabe que no altar existe perdão. E ele sabe que se você alcançar esse perdão de Deus, você vai começar um ano bem-aventurado, mais do que feliz. É o que Davi diz no Salmo 32. Todos aqueles que são fiéis, busquem se arrepender rapidamente, antes que seja tarde demais. É o que Davi fala no Salmo 32. Eu tive uma madrugada de batalha espiritual, luta espiritual. Eu tive que levantar, orar, clamar a Deus e pedir a intervenção de Deus. Porque eu sei que esse culto que nós teremos hoje é um culto que o diabo detesta. O culto do perdão. Hoje estará acontecendo em todas as comunidades, Família de Deus. Então, se você não sentir vontade de ir nesse culto, ou sentir desânimo, é aí que você tem que vir. Venha com desânimo e tudo, porque o diabo vai fazer de tudo para você não vir. Você, às vezes, nunca veio, ou há muitos anos não vem aqui na Família de Deus. Hoje, os céus está te oferecendo uma oportunidade de você vir participar diante do altar de Deus. Hoje nós vamos resistir ao diabo para podermos chegar no altar de Deus. Vai acontecer de tudo, pode ter certeza. Mas aquele que resiste vence. O diabo foge, aquele que resiste a ele. Eu tenho certeza absoluta que hoje será um marco, um culto que nunca teve em igreja nenhuma, nem aqui na comunidade Família de Deus. O Espírito Santo falou comigo numa campanha de oração no monte, que o povo
que se chama pelo teu nome precisa se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então Deus dos céus ouviria a sua voz. Então, hoje nós estaremos nos humilhando como criança, sendo humilde. Se você se fizer como uma criança hoje, você é humilde. É o que o Espírito Santo está dizendo para você. Se faça como criança. Criança não está nem aí com chuva, não é verdade? Criança não está nem aí com calor. Criança não está nem aí com frio. Não é assim? Criança não se importa. Se você falar, vamos jogar bola lá embaixo da chuva, ele vai. É isso que o Senhor espera de nós. Então, com chuva ou sem chuva, com resistência do inferno ou não, hoje nós estaremos humildes, com o coração aquebrantado diante do altar, para pedir perdão ao Pai. Hoje nós vamos trazer as nossas dádivas a Deus. Vamos oferecer as nossas dádivas em ofertas a Deus e se prostrar. Nós vamos se prostrar. Hoje a igreja vai se ajoelhar no altar para poder alcançar o perdão do Pai. Hoje será o dia que a sua vida muda. Começará a mudar a partir de hoje. Te aguardo no altar hoje, sexta-feira, às 19h30, em qualquer uma das comunidades Família de Deus. Como que eu faço, bispo, para achar uma igreja? Entra no nosso site, famíliadedeus.org.br, famíliadedeus.org.br. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, não deixa o diabo tirar a força dela, impedindo de vir para o teu altar. O Senhor fez esta grande convocação e nada e ninguém, seja parente, seja amigo, familiar, ninguém vai nos impedir de estar hoje no teu altar. Pois eu coloco o Senhor em primeiro plano na minha vida, e essa pessoa que está orando comigo também coloca o Senhor em primeiro plano na vida dela. Que ela tenha força para tomar essa decisão e vir para o teu altar. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor a revista e coloca anjos poderosos em volta dela, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.